seguindo o segundo vídeo, o amor que nunca falha. Porque Deus amou o mundo e deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, verso 16. A partir desse versículo vemos o que nunca falha, o amor de Deus. O amor que nunca falha. Primeiro, é o amor que te alcança onde você estiver. Porque Deus amou tanto o mundo. João capítulo 3, verso 16. O amor que nunca falha é que Deus nos ama e ninguém pode mudar essa verdade. Sobre esse amor de Deus por você, filho, a Bíblia diz: foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou seu único filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isso. Não fomos nós que amamos Deus, mas foi ele que nos amou e mandou seu filho para que, por meio dele, os nossos pecados fossem perdoados. 1 João capítulo 4, verso 9 e 10. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, nós fomos salvos. Efésios capítulo 2, verso 4 e 5. O amor que nunca falha é o amor que se entregou por você, que deu seu Filho unigênito, João capítulo 3, verso 16. O sacrifício de Jesus na cruz é a expressão máxima desse amor. Esse ato não foi um acidente, mas o cumprimento de um plano divino que se revela o desejo profundo de Deus nos resgatar e restaurar o relacionamento perdido com Ele. Sobre esse amor sacrificial de Deus por você, a Bíblia diz: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Romanos capítulo 5, verso 8. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas foram todos curados. Nós todos fomos curados. 1 Pedro capítulo 2, verso 24. O amor que nunca falha é o amor que resgata a sua vida, porque todo o que nele crê não pereça. João capítulo 3, verso 16. Por isso que o amor de Deus é o amor redentor. O amor de Deus vai além das palavras e sentimentos. Ele age poderosamente para nos redimir. O amor de Deus é redentor, oferecendo-nos a oportunidade de sermos salvos e reconciliados com Ele. Não importa quão profundo tenha sido o nosso pecado, o amor de Deus é suficiente para nos perdoar e transformar. Ele nos resgata do poder do pecado e da morte, nos libertando da escravidão espiritual e nos capacitando a viver uma vida comum, de comunhão com Ele. A Bíblia diz: nele, Jesus, temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com a riqueza da graça de Deus. Efésios capítulo 1, verso 7. Pois vocês sabem que não foi por meio dessas coisas perecíveis, como prata, ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Jesus, como também um cordeiro sem mancha e sem defeitos. 1 Pedro capítulo 1, verso 18 e 19. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14. O amor que nunca falha é o amor eterno que oferece a vida eterna, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, verso 16.
O amor eterno de Deus é revelado da promessa da vida eterna para aqueles que creem em Jesus Cristo. Essa promessa nos assegura que o amor de Deus se estende além desta vida terrena, nos conduzindo à eternidade ao seu lado. Através do profeta Jeremias, Deus liberou essas palavras ao coração do seu povo. Com amor eterno também, por isso, com benignidade te atraí. Jeremias capítulo 31, verso 3. O salmista faz a seguinte declaração: rendei graças a Deus dos céus, porque o seu amor dura para sempre. Salmos 136, verso 26. Sobre o amor de Deus, Paulo faz a seguinte declaração: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, verso 38 e 39. O amor de Deus por você, filho, é o amor que nunca falha. É o amor universal que te alcança onde você estiver. É o amor sacrificial que se entregou por você. É o amor redentor que te resgata, te transforma e te salva. É o amor eterno que te oferece a vida eterna ao seu lado. Deus nunca falha. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia da Maria de sua irmã Marta. Essa Maria cujo Lázaro estava enfermo era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele que amas? Ao receber a notícia, Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado a ela. João capítulo 11, verso 1 e 4. Quando vemos essa passagem, imaginamos as irmãs de Lázaro em casa, cuidando dele, preocupadas com o que poderia acontecer com seu irmão. Elas logo mandaram avisar Jesus sobre a enfermidade de Lázaro. E Jesus enviou a mensagem de conforto, dizendo que a enfermidade não é a morte, não é para a morte, sim para a glória de Deus. Mas logo depois Lázaro morre. Ficamos imaginando qual devia ter sido o pensamento e o sentimento delas na hora da morte do irmão, sendo que Jesus havia dito que a enfermidade não era para a morte. Vocês já pararam para pensar nisso, família? Das vezes em que Deus conforta o nosso coração dizendo: vai ficar tudo bem, por meio da sua palavra, de um louvor, de um irmão que traz uma palavra de graça, mas as coisas parecem piorar. Nesse momento, qual a sua reação? Você fica triste, duvida, reclama, amaldiçoa, desespera-se, vive angustiado? Ou você fica em paz, confia, agradece, abençoa, espera e vive alegre, mesmo não vendo o agir de Deus? Em vários momentos da nossa vida, seja de dias de dificuldades, de alegria, nós temos reações diferentes. Muitas das vezes somos como Marta, mais racional, e outras horas somos como Maria, mais emotiva. Maria que eu falo, irmã de Lázaro. Mas no geral questionamos a Deus, duvidamos da promessa, não sabemos esperar o tempo certo do milagre acontecer. Se formos olhar o texto, é isso que acontece. Quando Jesus, ao saber da enfermidade de Lázaro, demora 2 dias no lugar em que estava pregando. Depois, quando ele se dirigiu a Betânia, Marta e Maria foram ao seu encontro com o coração aflito em lágrimas. As duas falaram: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Marta também disse a Jesus que tudo o que ele pedisse a Deus, Deus o concederia. E Jesus respondeu a ela que Lázaro haveria de ressurgir. A ressurreição para os judeus daquela época era algo novo, algo que eles estavam aprendendo e observando aos poucos. Ainda não era
algo concreto, algo que eles poderiam olhar, comprovar e testemunhar. Por isso, Marta entendeu que o irmão iria ressurgir no último dia, porque ela cria ser Jesus o Filho de Deus. Mas Jesus naquele momento estava falando não só da ressurreição no último dia, como também da ressurreição visível e palpável de Lázaro, que estava morto há 4 dias. Dentro desse contexto, Jesus diz a Marta: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Já Maria, depois de questionar Jesus, se lamentou. O pranto sincero dela aos pés de Jesus fez com que o mestre sentisse sua dor, a dor no mais profundo da alma. Mas, há pouco antes do encontro das 2 irmãs com Jesus, ele disse aos seus discípulos que deveria ir a Betânia para despertar Lázaro, que havia adormecido. A partir disso, podemos notar que nem a fé de Marta e nem o coração quebrantado de Maria moveram a mão de Deus na realização do milagre que estava por vir, pois como cristão é o nosso dever ter o espírito quebrantado, humilde, servos de uma fé inabalável, acreditando no tempo de Deus. O que move a mão de Deus em realizar milagres em nossas vidas é a sua soberana vontade, em derramar graças abundantes sobre nós e bênçãos insondáveis. Como Jesus já havia dito que a enfermidade de Lázaro tinha um propósito, ela não era para a morte, mas para a glória de Deus. Ele vai até a gruta de Lázaro, que estava sepultado, e manda que ele tire a pedra. Aqui, amados e amadas, é interessante que Jesus ordena que os outros tirem a pedra para que ele possa realizar o milagre. Ou seja, precisamos estar prontos, em posição, atentos à voz de Deus, para retirarmos as pedras do nosso caminho, tudo que atrapalha Deus de agir em nossas vidas. Depois que ele tira a pedra, Jesus ora ao Pai e clama em voz alta: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estava morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto de lençóis. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Diante disso, pergunto: qual milagre você está esperando, amados e amadas? Quais são suas dores, amados e amadas? Quais são suas aflições do seu coração? E o que tem te machucado e ferido? Qual o seu anseio? Deus não está alheio ao sofrimento. Coloque tudo aos pés de Jesus. Ore, busque ao Deus. Chore se for preciso, mas tenha em mente que Deus nunca falha. Se as promessas demoram a se cumprir, se o milagre não chega no momento e nem a forma que você deseja, se tudo ao seu redor for pranto, dor e sofrimento, não se desespere não. Não se aflija o seu coração. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir no tempo dEle, na hora dEle, no momento certo em que o milagre será para a sua honra e glória, e não no momento em que acreditamos ser o ideal. Saiba que Jesus está atento à sua dor e se importa com o seu sofrimento. Não questione Deus. Não queira saber porque Ele demorou 2 dias, ou 5 meses, ou 1 ano, ou 10 anos para ressuscitar o seu Lázaro da sua vida. Lembre-se que Jesus sofreu uma dor incalculável ao morrer na cruz, e está no céu. Ele sabe muito bem o que é sofrer, sentir dor, ter o coração aflito. Apenas agradeça a Deus. Continue caminhando e persevere confiando em Deus, soberano, majestoso, que tudo pode se realizar na sua vida, assim se for a sua vontade de Deus. Hoje, amados e amadas, faça o seu pedido a Deus e
ore, creia, permaneça firme e obedeça à voz de Jesus que diz: filho, vem para fora. Filho, vem para fora. Amém? Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro capítulo 5, versos 6 e 7. Para humilhar, a palavra humilhar vem do latim humiliare, que significa rebaixar. Em latim, humiliare tem o sentido de abaixar a confiança, a arrogância ou o estatuto de outra pessoa. Esse é o mesmo significado que humilhar em português, que o nosso dicionário significa tornar-se desacreditado, mal afamado, vexar-se, rebaixar-se. A palavra humilhar vem da raiz humilis, que significa abaixo ou rente ao chão. Por exemplo, uma planta rasteira seria humilis. No sentido mais metafórico, humilis significa humildade, de baixa condição, alguém sem grande estatuto. Humilis também pode significar algo que é pobre ou insignificante. Muitas vezes há palavras relacionadas com o tamanho pequeno ganham o sentido de pouco valor ou sem importância ainda, outro significado. Humilis assim, humilhar significa literalmente tornar baixo, humilde ou desprezível. Essas outras palavras, enquanto cristãos, é o nosso dever nos tornarmos desprezíveis, nos humilharmos, nos rebaixarmos sob a poderosa mão de Deus, pois diante de um Deus maravilhoso e poderoso como o nosso, realmente não somos nada. E como tal, não temos o direito de exigir o que Ele nos trate de outra maneira, mas aprove o Senhor, na sua magnífica sabedoria e misericórdia, nos tirar do pó, nos resgatar e comprar com preço de sangue pago por Yeshua Mashiach, nosso irmão, o Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo. E mesmo sendo comprados preço de sangue, não somos dignos de nos engrandecer por isso, e nem exibir algo de Deus. Devemos apenas lançar-nos aos seus pés, nos humilharmos, deixar toda a nossa dúvida, ansiedade, insegurança e medo no altar de Deus. Se Ele, o autor de tudo, sabe o que é melhor para nós e pode orquestrar tudo em nossa vida com apenas um olhar, por que nós, criaturas que somos, deveríamos duvidar do Criador, nosso Pai, o Rei do Universo, Criador do céu e da terra? Somos muito audaciosos em pensar assim, pecamos ao achar que sabemos mais do que aquele que nos criou. Não temos o direito de exigir que nossa situação atual, boa ou ruim, permaneça ou desapareça. Precisamos apenas aceitar nossa realidade, ainda que seja desfavorável, ainda que o céu seja bronze ou que densas nuvens cubram o nosso ser. Sabemos que é difícil aceitar certas situações, mas é o que precisamos fazer se quisermos crescer no relacionamento com Deus e se quisermos, no tempo oportuno, sermos exaltados para a honra e glória dEle, porque dEle e por Ele e para Ele são todas as coisas. Até mesmo são, para Deus, como a chuva de rosas que cai sobre o altar, pois nos humilhando e sofrendo, tudo por amor ao Senhor, estamos orando com a nossa vida, com o nosso choro, o nosso clamor. Ó Pai, nos ajuda a aceitar a realidade e aceitar o sofrimento e a dor e a perda, o luto, o choro, a doença, o desemprego, bem como toda e qualquer luta no dia a dia. Não permita que murmuremos, que duvidemos, que sejamos ingratos, que deixamos de orar, ler a Bíblia, compartilhar o seu amor para com o próximo.
Não permita que o sofrimento nos afaste de Ti. Pelo contrário, que Ele nos aproxime mais do Teu altar. Nos ajude, Pai, a fazer tudo para a Sua glória e honra. Que toda a nossa vida e o nosso ser seja uma adoração a Ti, em nome de Yoshua Mashiach, Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Quando Jesus bate a sua porta, amado e amada, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Quando olhamos essa passagem do Apocalipse, vemos Jesus dizer que está à porta e bate. E se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, Jesus entrará e comerá, ceará com ele. Que privilégio, amados e amadas. Que privilégio poder ter Jesus batendo a porta do seu coração, querendo entrar nele, no profundo da nossa alma e mudar a nossa estrutura. Às vezes não damos conta de ler a Bíblia, mas nessa passagem Jesus deseja habitar no nosso coração e ter uma comunhão plena conosco. No mundo antigo, era costume entre os judeus compartilhar uma refeição como sinal de confiança, afeição, intimidade e lealdade. Na mente oriental, a hospitalidade nas horas de refeição demonstra a confiança e o respeito do anfitrião pelo hóspede, pois o anfitrião já abriu o seu lar ao hóspede e parte o pão com ele. Nesse caso, Jesus é o anfitrião e nós somos convidados a sentar à mesa ao seu lado, vê-lo partir o pão, conversar conosco com alegria, tristeza, nossos medos, anseios, segurança, nossos sonhos e segredos. Somos chamados a fazer parte de um grupo seleto, pois não chamamos qualquer pessoa para entrar na nossa casa e muito menos no nosso coração e sentar à nossa mesa. Jesus está à porta e bate, quer partir o pão conosco. Devemos nos sentir privilegiados por isso. É uma alegria imensa receber a visita tão ilustre de Jesus Cristo em nosso coração, em nossa casa, e ao mesmo tempo sermos convidados para participar do momento único, pois Jesus quer estar mais próximo de nós e deseja ter intimidade conosco. Ele quer ser amigo, nosso irmão, nosso Salvador e Senhor. Jesus está nos chamando para abrir a porta do nosso coração. Repete à sua direita, o irmão que estiver, abre seu coração a Jesus. Abre seu coração a Jesus. Hoje Ele quer comunhão e intimidade com você. Hoje Ele quer se revelar mais profundamente a nós. Hoje, que o Espírito Santo de Deus nos ajude a abrir a porta e cear com Jesus e orar, e estar a sós com Ele e mergulhar cada vez mais na intimidade do coração de Deus. Se você conhece Jesus só de ouvir falar e deseja conhecê-lo mais e mais, hoje é o momento, amado e amada, de você mudar. Hoje é o momento de você abrir seu coração para Ele e deixá-lo entrar e cear com você. Agora, se você já tem Jesus como seu Salvador na sua vida, hoje é o momento de ter uma intimidade maior com Ele. Independente da situação, Cristo está te chamando. Não demore a abrir a porta do seu coração para Jesus Cristo e Yoshua Mashiach adentrar. Amém? O que significa dizer que Deus corrige quem ama? Atenção, filhos. A Bíblia diz que Deus corrige a quem ama. Isso significa que a disciplina é uma evidência do amor de Deus para seus filhos. Essa disciplina muitas vezes ocorre por meio de provações e sofrimento que possuem um propósito. O Senhor não corrige seus filhos com o propósito de vê-los sofrer, mas com o propósito de aperfeiçoá-los. A passagem bíblica mais conhecida que testifica que Deus corrige a quem ama
está registrada na carta de Hebreus. O escritor bíblico escreve: filho meu, não menospreza a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho que recebe. A Hebreus capítulo 12, versos 5 e 6. Vou repetir, filhos. Vou repetir. Nem desmaies quando por ele é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Nessa passagem bíblica, o escritor de Hebreus, na verdade, está fazendo uma criação de outro texto da Bíblia, registrado no Antigo Testamento, em Provérbios: filho meu, não rejeite a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Provérbios, capítulo 3, versos 3 e 11 e 12. O Senhor corrige a quem ama. Algumas pessoas confundem a correção do Senhor com o propósito desse favor divino, quando na verdade o sentido correto é exatamente o oposto. Na frase o Senhor corrige a quem ama, a palavra corrige traduz um termo que transmite o significado de repreender, tanto através da instrução quanto através do castigo ou punição. Mas é interessante notar que Hebreus emprega essa frase. Ele fala sobre como os crentes estão rodeados de exemplos dos heróis da fé do passado, que inclusive tiveram sua fé desenvolvida através de provações. Então, na sequência, a Bíblia aponta para Cristo como o maior exemplo que deve ser imitado por nós crentes de alguém que foi perseverante em meio às provações. Hebreus capítulo 11, verso 1 e 12, versículo 3. O próprio Jesus Cristo experimentou o grande sofrimento para executar o plano eterno da redenção, a fim de conduzir o povo de Deus à glória. Ele suportou a cruz em troca da alegria que lhe estava proposta. Hebreus capítulo 11, verso 2. Portanto, é também esperado que os redimidos sejam preparados para a herança eterna por meio de duras provações. No entanto, as perseguições, provações, privações que os crentes experimentam estão muito aquém de toda a provação suportada pelo Filho de Deus. Hebreus capítulo 12, verso 4. Além do mais, embora muitas vezes não compreendamos, as provações revelam o amor divino para nós por Deus, porque Deus corrige a quem ama. Deus açoita todo filho a quem recebe. Depois de dizer que Deus corrige a quem ama, a Bíblia ainda diz que ele açoita todo filho a quem recebe. Hebreus capítulo 12, verso 6. A palavra açoita indica o doloroso modo de flagelação através de golpes de uma vara ou de um açoite. Com isso fica claro a ideia do sofrimento e dor. Mas os crentes jamais devem pensar que Deus é torturador sem escrúpulos. Muito pelo contrário, ele corrige a quem ama e açoita todo o que recebe como filho, porque ele é o pai amoroso e zeloso que quer ver o crescimento de seus filhos. Por isso, a sequência do texto bíblico escreve que o propósito da disciplina imposta por Deus é fazer com que os crentes sejam aperfeiçoados, participantes da sua santidade. Hebreus capítulo 12, versos 7 e 10. Nesse sentido, o escritor bíblico cita como exemplo a correção de um pai terreno e perfeito que disciplina os seus filhos e que gera nele respeito. Então, a perfeita disciplina do Pai Celestial tem um propósito ainda mais, pois é administrada pela sua infinita sabedoria. Todos nós somos imperfeitos e precisamos de correção. Se Deus ignorasse isso e não nos disciplinasse, isso significaria que o seu zelo por nós não é verdadeiro, pois o Pai amoroso sempre quer
o melhor para seus filhos. Além disso, a Bíblia lembra que o filho sem correção está mais para ser um bastardo que um filho reconhecido. Hebreus capítulo 12, verso 8. No Império Romano, o primeiro século, muitos homens poderosos tinham filhos ilegítimos que não recebiam seus nomes. Realmente eles eram presenteados com bens e sustentados financeiramente, mas não tinham qualquer disciplina, pois não eram oficialmente reconhecidos, mas os filhos que eram oficialmente reconhecidos e herdeiros da herança da casa eram submetidos à disciplina rigorosa do seu pleno desenvolvimento. Gálatas capítulo 4, verso 1 e 2. Deus corrige os seus filhos para o seu bem. Por fim, podemos concluir afirmando que a verdade de Deus corrige a quem ama, revela a sua forma inquestionável, que essa correção é para o bem de seus filhos. O bem do filho é submisso ao pai, terreno e limitado. Então, muito mais devemos ser submissos ao nosso Pai espiritual, que é perfeito, infinitivamente sábio, justo, bom e amoroso. Hebreus capítulo 12, verso 9. Então, muito mais devemos ser submissos ao nosso Pai espiritual, que é perfeito, infinitivamente sábio, justo, bom e amoroso. Hebreus capítulo 12, verso 9. É verdade que toda correção não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, por mais que muitas vezes tenhamos dificuldades de entender a lógica da disciplina divina, devemos saber que ela sempre produz frutos pacíficos aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Hebreus capítulo 12, verso 11. Então, é importante que o cristão entenda que tudo está no controle de Deus. Eles são afligidos pelo acaso ou por forças autônomas, mas não afligidos conforme o propósito estabelecido por Deus e o limite determinado por Ele. A disciplina divina sempre busca o bem espiritual dos filhos de Deus. Amém? Deus trabalha enquanto dormimos. Sim, Deus trabalha enquanto dormimos. Enquanto dormimos, Deus trabalha em nosso favor. Na mesma hora, vem à mente nossa o Salmo 127 que diz: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda, será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Salmo 127, capítulo 1 e 2. Aquela frase que está na passagem da Bíblia me lembra de algo muito importante. Deus trabalha por nós enquanto dormimos, ou seja, Ele age em nossas vidas sem depender de nós. E o melhor é que Ele cuida de todas as coisas sem qualquer tipo de ajuda. Quando acordamos pela manhã, tudo está pronto para ser contemplado e devemos apenas usufruir e administrar aquilo que Ele coloca em nossas mãos. Mas infelizmente nós temos a péssima mania de querer estar no controle de tudo. A nossa inquietação nos leva a fazer planos nos momentos em que deveríamos estar descansando e perdemos a paz facilmente. A verdade é que não ficamos quietos um minuto sequer. Então muitas vezes Deus nos permite que certas situações fujam do nosso controle, pois Ele quer assumir o controle e começar a trabalhar em nosso favor. Em outras palavras, Ele quer ser o nosso Deus Pai.
certa vez, um testemunho, certa vez, acordamos de uma manhã para o mundo que não criamos, para uma salvação pela qual não fizemos nada para ganhar. Dessa forma, o mais certo é se fazer, é descansar em Deus e deixar que Ele tome conta das coisas que não podemos cuidar, para que assim vivamos confiantes e sem ansiedade. Sabemos que Deus trabalha por nós enquanto descansamos. Não quer dizer que não passaremos por aflições, mas sim que, ao confiarmos nele, enxergaremos a luta com a visão da fé. Dos anos para cá, a gente sempre tem planos para o futuro. Não que sejamos pessoas acomodadas, mas temos que aprender a viver uma vida de cada vez, um dia da vida cada vez. E ao descansar no Senhor em todas as áreas da nossa vida, já que a sua vontade para nós é boa, perfeita e agradável. Romanos capítulo 12, verso 2. Tenho aprendido também, amados e amadas, que Deus Pai não quer que tenhamos um futuro planejado e calculado nos mínimos detalhes. Ele deseja que nós depositamos a confiança nele em cada passo. E quanto mais nos preocupamos com o futuro, mais ansiosos ficamos e mais a nossa fé fraqueja. Isso muitas vezes nos faz perder o sono, literalmente falando. É por isso que Jesus disse: portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Mateus capítulo 6, verso 34. A maioria de nós não tem a ideia do quanto vale a pena descansar em Deus. É uma pena encontrar pessoas tão novas e capacitadas, vivendo preocupadas com aquilo que elas não têm controle. Não é isso que Deus sonhou para nós. Como Pai soberano, Ele deseja que você e eu façamos só aquilo que está ao nosso controle, e o resto ficará por conta dele. Diante disso, eu gostaria que você respondesse algumas perguntas a você mesma. Eu tenho descansado em Deus ou estou preocupado a maior parte do tempo? Eu tenho acreditado que Deus está cuidando do meu futuro? Eu tenho dormido em paz ou perdido noites de sono preocupado com amanhã? Que tal você começar a descansar e deixar que Deus tome conta das coisas daqui para frente? O Senhor te diz nesse momento: aquietai-vos e sabei que eu sou o vosso Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Salmos 46, verso 10. O Senhor lutará por você. Sim, o Senhor lutará por você. Não tenha medo. Fique firmes e vejam o livramento que o Senhor lhe trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Êxodo capítulo 14, verso 13 e 14. A Bíblia diz que quando os israelitas estavam diante do mar vermelho, todos ficaram apavorados e com medo de morrer, pois não tinham aonde fugir. Então Moisés lhe diz: fique calmo, o Senhor lutará por vocês. Perceba que havia condições para eles verem o agir de Deus. Eles deveriam se acalmar. Isso mostra que os pensamentos de preocupações, medo, desespero, ansiedade, nos impedem de confiar e crer em Deus. Você pode até pensar: e se o milagre não acontecer, o que vão fazer? E se eu for envergonhado? E se minha empresa falir? E se eu perder tudo que eu conquistei até hoje? Mas quero que você saiba que não é o teu desespero que fará Deus agir, mas a tua fé. Repito, não é o teu desespero que fará Deus agir, mas a tua fé. Na época de Jesus, milhares de pessoas o seguiam, e acredito que muitas tinham doenças e problemas, mas somente aqueles que creram receberam o seu milagre. Não aqueles que estavam doentes, mas os que creram. Por isso, se você ficar em paz, a sua fé poderá ficar firme.
E o Criador do universo, Deus Altíssimo, irá batalhar em seu lugar. É isso que a Bíblia promete. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nem ouvido percebeu. Olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Isaías capítulo 64, verso 4. Lembre-se, nada pode ser mais forte do que o seu Deus. O Deus de Israel é o mesmo Deus daqueles que creem em Yeshua Mashiach como Senhor e Salvador. Ele parou o sol por causa de Josué. Ele fechou a boca dos leões, faminto por causa de Daniel. Ele fará o impossível em sua vida se você simplesmente crê. Somente quem decide confiar em Deus e crer em Jesus como o único Salvador experimenta a vitória, não somente nessa vida, mas no último dia, quando partir para a eternidade. Sim, Deus é Deus que move montanhas com as suas orações para seus filhos amados. Terminando aqui o segundo vídeo, passar para o terceiro vídeo, terminando essa pregação. Amém?